Por que eu invisto nas ações de B3? Será que vale a pena investir nessas ações? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então se você tem interesse, vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e pra gente começar, só deixar muito claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu não quero que você compre essas ações porque eu estou falando, inclusive eu acho que você não deveria fazer isso em qualquer situação. Não olhe num vídeo no YouTube e compre uma ação porque algum youtuber falou. É o seu dinheiro em jogo, é o seu futuro em jogo, então seja sensato, seja prudente e compre só aquilo que você entende e que você julga que de fato é a melhor opção para sua carteira, beleza? E bom, pra gente começar, nada melhor do que começar falando o que é a Bolsa de Valores, né? Muita gente confunde Bolsa de Valores, B3, Ibovespa, o que é isso, né? A Bolsa de Valores nada mais é do que uma empresa que fornece um ambiente de negociação de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, opções, derivativos, enfim, todos esses ativos que são negociados na renda variável que você já deve ter ouvido falar. E aí, antigamente, a gente tinha a Bolsa de Valores que era um salão, um prédio físico que as pessoas tinham que ir até lá para fazer a negociação, que era o que a gente chamava de pregão viva voz. As pessoas negociavam e ficavam gritando: compro ações de Petrobras, vendo ações de Vale, por aí vai. E na hora que achava alguém disposto a comprar ou vender aquela ação que você queria negociar, você ia lá e fechava o negócio. Então, inclusive, até por isso que surgiu o nome de pregão, porque na hora que fechava uma negociação, eles apregoavam aquele negócio no mural para depois fazer a contabilização de tudo que aconteceu. E aí, fato é que o tempo foi passando, as coisas foram ficando mais tecnológicas até que chegou em 2009 e aconteceu o último pregão viva voz. Passou a acontecer tudo no pregão eletrônico, que é a forma que a gente conhece hoje, né? A gente entra na corretora, acessa ali o home broker e lá a gente tem informação de tudo que está acontecendo em tempo real. Todas as ordens de compra, todas as ordens de vendas e todas as negociações que já aconteceram até então naquele dia. O preço que está agora e quanto que as pessoas querem comprar e quanto que elas querem vender aquelas ações também. Enfim, né? A Bolsa de Valores aqui no Brasil então chama B3, que é Brasil Bolsa Balcão, por isso B3, né? São 3 Bs nesse nome, e ela foi resultado, né? Ela foi originada a partir da fusão da BMF Bovespa com a CETIP. Até 2008 a gente tinha a Bovespa, que era a parte de ações, onde eram negociadas as ações, e a gente tinha também a BMF, que era onde eram negociados os contratos futuros, derivativos e por aí vai. Então a gente tinha a Bovespa, que era a Bolsa de Valores de São Paulo, e a BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros. E a partir de então, em 2008, elas fizeram a fusão e surgiu a BMF Bovespa, uma empresa muito maior. Paralela a isso, a gente tem a CETIP, que é uma central depositária que a gente tem a liquidação e o depósito de vários títulos de renda fixa, títulos públicos e por aí vai. E aí essas duas empresas foram convivendo paralelamente até que chegou em 2017, surgiu a proposta de fazer a fusão dessas duas empresas, da BMF Bovespa com a CETIP, que resultou então na B3, que é a Bolsa de Valores da forma que a gente conhece hoje. E bom, já que a gente está falando da Bolsa de Valores, está falando de empresa, se vale a pena investir ou não, de onde que vem o dinheiro da Bolsa, né? Como que a Bolsa ganha dinheiro? Qual que é o modelo de negócios dela, né? Então você já deve ter percebido, caso você já invista em ações, que a partir do momento que você faz aquela ordem, que você fecha aquele negócio, no final do dia você vai receber da sua corretora uma nota de corretagem. E nessa nota de corretagem vai estar lá falando o preço de compra, a quantidade que você comprou, se teve ou não aquela taxa de corretagem, os impostos e a taxa e os emolumentos da B3. Então todas as negociações que você faz na Bolsa de Valores, você paga uma pequena parcela desse valor que você está negociando para a B3. Então tudo que acontece, a B3 ganha uma pequena parcela sobre aquele valor movimentado. E com isso você já deve ter percebido então uma pequena parte da tese de investimentos que eu tenho na B3, né? Se a gente está num momento que a gente está vendo cada vez mais pessoas começando a investir, saindo da poupança, investindo em qualquer outro tipo de investimento e principalmente as ações, a gente saiu há pouco tempo de 600 mil CPFs na Bolsa, já passou de 3 milhões de CPFs na Bolsa. O que acontece, né? Quanto mais gente negociando as ações, quanto maior o volume negociado de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, enfim, qualquer um desses ativos, quanto maior o volume negociado, mais taxas as pessoas vão pagar para a B3, mais receita a B3 vai ter. E uma outra consequência desse aumento do número de investidores na Bolsa é, já que a gente tem uma demanda maior por ações, a gente tende a ter uma oferta maior de ações também, ou seja, mais empresas vão listar as suas ações na Bolsa de Valores, mais IPOs vão acontecer, mais empresas vão para a Bolsa de Valores e isso também gera taxas para a Bolsa de Valores. Então,
com esse aumento, com esse desenvolvimento do mercado de capitais, a tendência é que a B3 cresça cada vez mais e tenha uma receita cada vez maior. E outro fator muito interessante que vale a pena comentar também é o fato de que a B3 está inserida no mercado monopolizado, ou seja, a gente só tem uma bolsa de valores aqui no Brasil, que é a bolsa que concentra tudo o que está acontecendo. Então a gente não tem concorrência para a B3, que a gente sabe que a concorrência vai, apesar de incentivar as empresas a aumentarem ainda mais a qualidade dos seus serviços, a concorrência normalmente vai forçar os preços para baixo, ou seja, a concorrência comprime um pouco a margem das empresas, as empresas ficam menos lucrativas na medida que acontece mais concorrência. Então, por enquanto, a gente não tem concorrência para a B3 e o que a gente tem é um monopólio que a B3 controla tudo o que acontece na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, na medida que essa quantidade de investidores, quantidade negociada vai aumentando, a B3 vai ganhando toda essa parcela desse aumento. Enquanto não surgir uma concorrência para a B3, que a gente não sabe se vai surgir ou não, mas enquanto não surgir, a B3 vai se beneficiar muito desse movimento que a gente está tendo de aumento de investidores, de aumento do interesse das pessoas pelos investimentos no geral. E todo esse movimento que eu estou falando aqui, a gente consegue ver que de fato está sendo refletido ali na cotação das ações da B3. Ou seja, desde 2017, na primeira semana de 2017, as ações da B3, o valor de mercado da empresa saiu de 30 bilhões de reais para atingir 109 bilhões de reais, quase 110 bilhões de reais no finalzinho de março de 2021. Mas aí, naturalmente, a pergunta que fica é: será que de fato os números da empresa justificam esse aumento? Será que tem algum aumento de fundamento por trás? Ou será que é só uma bolha que todo mundo está comprando as ações da B3 sem nem entender direito o que está acontecendo e a empresa de fato não está lucrando mais? É isso que a gente vai entender. E bom, quando a gente olha para a receita líquida da empresa, a gente viu que essa receita saiu de 2 bilhões de reais em 2014 para atingir 9,3 bilhões de reais em 2020, no resultado consolidado de 2020. Isso é um aumento de quase 5 vezes entre 2014 e 2020, e desde 2017, que foi após essa fusão da BMF-Bovespa com a CETIP, a Bolsa de Valores já teve uma receita que cresceu 2,5 vezes nesse período. Já quando a gente está falando do lucro líquido da empresa, ele também apresenta uma tendência de alta muito expressiva, saindo de 977 milhões em 2014 para 4,1 bilhões de reais em 2020. E desde 2017 o lucro cresceu 3,2 vezes entre 2017 e 2020. E bom, qual que é a consequência disso, né? A gente viu que, de fato, o valor de mercado da empresa aumentou muito, multiplicou bastante desde 2017, mas também a gente vê que o crescimento do lucro acompanhou relativamente nessa mesma proporção, variando um pouquinho ali, mas acompanhou mais ou menos esse crescimento do valor de mercado também. Eles cresceram mais ou menos na mesma proporção. E a consequência disso é justamente esse gráfico do preço sobre o lucro histórico da empresa, que desde 2017 foi variando ali entre perto das mínimas em 20, 22, 23 vezes o lucro dos últimos 12 meses e próximo de 40, 41 vezes o lucro. E a gente chega também em 2021, aqui no finalzinho de março, com um preço sobre o lucro de 26,47 vezes. Ou seja, mesmo com todo esse crescimento do valor de mercado, se a gente pega um múltiplo de valuation, por exemplo, que é o preço sobre o lucro, a gente vê que o preço sobre o lucro atual da B3 está abaixo da média histórica, que é de 30,5 vezes, que fica ali variando entre 20 e pouquinho e 40, e a média está lá nos 30,5. Então, mesmo com todo esse crescimento, ainda assim a B3 negocia múltiplos abaixo da média histórica no momento que eu gravo esse vídeo. Show! Outro fator que é muito importante a gente analisar também numa empresa antes de tomar uma decisão de investimentos é o endividamento. Será que ela está muito endividada? Será que ela tem condições de pagar essa dívida? Será que, de fato, ela pode quebrar porque ela tem uma dívida muito elevada, que ela está muito alavancada? E para isso, um indicador que a gente vai utilizar aqui é o dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Para a gente fazer esse cálculo, primeiro a gente vai fazer o cálculo da dívida líquida e depois vai dividir essa dívida líquida pelo patrimônio líquido. E por que dívida líquida, né? Qual que é a diferença de dívida bruta e dívida líquida? A dívida bruta é tudo aquilo que a empresa tem de dívida de fato. Na hora que a gente olha lá no balanço dela, ela tem tantos bilhões de reais em dívidas que ela precisa pagar para os bancos ou para qualquer outros terceiros, né? E a dívida líquida é na hora que a gente pega essa dívida bruta e subtrai o caixa dessa conta. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente está vendo, se a empresa pegar todo o dinheiro que ela tem em caixa para pagar aquela dívida, quanto de dívida vai sobrar?
Ou então, se aquele caixa for maior do que aquela dívida, quanto de caixa vai sobrar depois de ter pagado tudo, né? Então, é basicamente isso que a gente vai ter de informação. E depois a gente vai dividir pelo patrimônio líquido para ver se ela tem uma proporção muito elevada de dívida em relação ao patrimônio líquido, que é o dinheiro dos sócios, né? O capital de fato daquela empresa. E bom, quando a gente pega o gráfico de dívida líquida sobre o patrimônio líquido da B3, o histórico, né, a gente consegue ver que saiu ali do início de 2017 de 9,86% esse indicador, e na medida que o tempo foi passando, foi ficando cada vez mais negativo, chegando em menos 34,45% no final de 2020. E o que a gente tira de conclusão disso, né? Bom, a gente sabe que o patrimônio líquido da empresa está positivo e, consequentemente, a dívida líquida que está ficando cada vez mais negativa. E basicamente o que significa? Significa que a dívida dela está aumentando numa proporção menor, ou até mesmo está caindo, mas numa proporção menor do que o caixa da empresa está aumentando. Ou seja, como a empresa está gerando muito caixa e esse caixa está ficando cada vez maior ao longo do tempo, ela está ficando cada vez menos endividada, justamente porque essa dívida líquida está ficando cada vez mais negativa, o que é um sinal muito positivo, porque ela tem condições de pagar aquela dívida e essa dívida possivelmente não vai de fato quebrar a empresa, porque em qualquer momento mais adverso, ela tem condições de pegar todo aquele dinheiro em caixa para fazer o pagamento daquela dívida. E bom, para finalizar, a gente sabe que a B3 é uma empresa que tem um mercado muito grande potencial, que a gente tem só 3 milhões de pessoas na Bolsa de Valores, um mercado potencial de 200 milhões de habitantes, mas a gente sabe que a B3 é uma empresa que não está endividada, que ela tem uma lucratividade muito boa, ela tem uma rentabilidade muito boa, ela tem condições de pagar suas dívidas, enfim. Ela é uma empresa que de fato tem condições de, caso não apareça alguma concorrência e quebre esse monopólio, ela vai se beneficiar muito dessa alta dos investidores. Obviamente, se a minha opinião não é uma recomendação, aprofunde ainda mais na sua análise para tomar uma decisão se vale a pena comprar ou não. Mas me conta aqui se você tem ou não ações, se você não tem, se você vai comprar ou não, me conta um pouquinho sobre o que você acha dessa empresa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? No mais, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que você curtiu esse vídeo, e eu também entendo e trago mais conteúdos como esse, e eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart, bora enriquecer.